Pessoal, beleza? Hoje vamos estudar um pouquinho sobre geometria analítica, enfatizando aqui o estudo do ponto, desde o plano cartesiano até a condição de alinhamento de três pontos, tá? E o que seria o plano cartesiano? São dois eixos perpendiculares entre si, tendo a origem no ponto comum. Isso aqui seria o zero, que seria com a abscissa zero e a ordenada zero, tá bom? Tá. Esses dois eixos vão dividir o plano em quatro quadrantes, que aqui seria o primeiro quadrante, tá? Opa. Que seria o segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Deixa eu dar uma falhadinha aqui, mas boa. Pronto. Tá? E como a gente pode definir um ponto qualquer aqui no plano? Você pode dizer que seria um ponto, sei lá, um ponto P. E com muita criatividade a gente diz que a abscissa dele é XP e a ordenada YP, tá? Vídeo boa, só pra gente poder ter esse fundamentozinho aí, essa noção. Tá, aí vamos aqui para um exemplo, para poder definir um ponto já sem ser algébrico. Vou dizer que seria aqui na ordenada 4, a gente diz que aqui é um ponto Q com a abscissa 5, tá? Então, a gente define assim, tá bom? É assim que você pode achar um ponto no plano. Pode ser negativo também, tanto faz, tá? É só um exemplozinho. E como você pode definir a distância entre dois pontos? No caso, seria esse ponto aqui com outro ponto bem aqui, por exemplo. Você pode definir uma distância entre eles. Como você define isso? São três casos, tá? No primeiro caso, você vai ter um segmento AB. No caso, A é um ponto e B é outro ponto, tá bom? E esse segmento tem que ser paralelo ao eixo comum com a abscissa. Com a abscissa. Então, seria esse 0x, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui coisa diferente de fazer aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Beleza? E como você poderia calcular essa distância bem aqui, de D a B? Lógico, ele tem suas abscissas aqui de XA e XB com ordenada semelhantes, tá? São semelhantes. XA e XB. Não dá pra escrever direito, mas dá pra entender, tá? E você pode calcular isso pela diferença das abscissas, tá bom? Pela diferença das abscissas. Então, DAB seria XB menos XA, tá? Assim que você pode calcular essa distância aqui quando o eixo é paralelo ao eixo comum com a abscissa, ou seria o OX, tá? No segundo caso, já vai ser paralelo ao eixo comum com a ordenada, seria o eixo 0y, tá bom? Que seria assim, ó, tá? Que seria desse jeitinho aqui. E essa distância você pode calcular com DAB. Só botar aqui XA igual a XB. E aqui se chama de YB e YA, tá? E você pode calcular pela diferença das ordenadas, tá bom? Que seria YB menos YA, beleza? E já no terceiro caso já vai ser mais diferente, que seja o segmento AB qualquer, tá bom? A gente pode definir aqui uma reta, uma distância entre um ponto aqui com um ponto aqui, tá? Chama de essa oblíqua. E aí, como você pode calcular isso? Acho que se tá aqui, ó, dá pra ver que tem um triângulo retângulo, então dá pra gente aplicar Pitágoras. Tá? Aí vai ser desse jeito, ó. Aqui seria XA e aqui XB, YB e YA, tá bom? E aí você pode fazer assim, ó. Como já percebeu, vai poder calcular a distância. Nesse caso aqui, depende da diferença das ordenadas e das abscissas, tá bom? Então, você pega aqui, ó, que a distância de DAB seria a raiz quadrada da diferença das ordenadas, ou das abscissas, perdão, das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado, tá bom? Essa seria a formulazinha
para você poder encontrar essa distância no terceiro caso. Já no ponto médio, a gente tem um caso diferentezinho, porque a gente tem um segmento AB e um ponto M vai dividir esse segmento AB em dois, tá? Como seria, tipo, tem um segmento aqui AB e ele vai se transformar em dois segmentos AM e MB, tá bom? Vou botar aqui que seria um segmento, tá bom? E as projeções de ABM vão manter as mesmas relações no plano, tipo nos eixos 0x e 0y, tá bom? Eu acho que eu vou pausar, que eu só vou mostrar as projeções, eu não vou demonstrar a fórmula não, tá? Mas a gente pode definir aqui uma reta, e essa reta ela vai ser assim, ó. A gente tem 3 pontos, aí tem um ponto médio aqui, tá? Eu vou montar aqui as projeções e aí eu jogo a fórmula para vocês, tá bom? Beleza, pessoal, eu já voltei aqui com as projeções, para quem quiser aprender, tá aqui. Ficou meio pequeno, perdão, tá? Mas foi o que deu. Então, como seria para você poder encontrar a distância média da abscissa e da ordenada? Tá? Da abscissa seria aqui, ó, xm vai ser a soma de xa mais xb, tá bom? A soma das daqui dividido por 2. No caso, você pode ver que como é ponto médio, é só fazer a média entre eles. E da ordenada seria a soma de YA mais YB, tá bom? Bem, de boa. E aí, para fechar a aula, a gente vai chegar aqui na condição de alinhamento de 3 pontos. O que vai estabelecer essa condição aqui, tá? Que você já vê antes, para poder deixar o ponto médio, mas não está definido nenhuma condição ainda. E vamos definir agora. Ó. A gente define aqui, ó. Uns 3 pontos nessa, né? Pra cá, ó. E define suas ordenadas e abscissas para poder calcular, para poder definir aqui a condição. Calma aí. Rapidinho. Aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C. XA, XB e XC. Y. Ó. Para essa condição ser verdade, você precisa estabelecer que o determinante precisa ser nulo, tá? Então, você colocou o determinante daqui, que seria assim, ó. Bem facinho, XA, XB, XC, YA, YB, YC, tá? E assim você calcula até o ponto mesmo, qualquer ponto você pode achar, tá? Isso aqui é importante depois, quando chegar em reta também, tá? Valeu, abraço, valeu.